E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E hoje aí nós vamos aí estar finalizando o capítulo 26 e também o 27 do livro de Levítico. O terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do... Esqueci agora, não vou lembrar. Bom, vamos para a leitura. Conclusão, obediência e bênção. Levítico capítulo 26. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagens, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário. Eu sou o Senhor. Obediências e bênçãos. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, e a árvore do campo os seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes que estarei ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas, e estarei colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre vossa terra. Estabelecerei a paz na terra e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Fareis desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguirei os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos teres alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Pois eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito, a fim de que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Desobediências e castigo. Presta atenção, hein? Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos estes mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas ordens e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vós, porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e as enfermidades que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós e serei derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão e vos fugireis, sem que haja alguém a vos perseguir. E se apesar disso não me ouvides, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei o poder arrogante da vossa rebeldia e farei com que o céu sobre vós fique como de ferro, como se de ferro fosse, e a terra como bronze. Vossa força se consumirá inutilmente, vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Se vos opuserdes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei estes castigos sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vós feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão, a ponto de se tornarem deserto os vossos caminhos. E se apesar disso ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu pessoalmente me oporei a vós e os farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ordenarei que
povos adversários tragam sobre vós a espada que vinga a minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós e sereis subjugados pelo poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o suprimento de alimentos, e a escassez será tão sentida que um só forno será suficiente para 10 donas de casa assarem o pão, e cada pessoa receberá uma porção racionada, e repartireis o pão a peso entre o povo. Comereis, mas certamente não vos fartareis jamais. E se, apesar disso tudo, ainda não me ouvides e continuares a vos opor a mim, eu me oporei a vós com todo furor, e por causa da vossa desobediência e demais pecado, eu mesmo mandarei sobre todos vós um castigo 7 vezes mais terrível. Haverá tanta falta de alimento que comereis a carne dos vossos próprios filhos e filhas. Meu Deus! Destruirei os vossos altares idólatras, despedaçarei as vossas colunas de incenso e empilharei os vossos cadáveres sobre os seus ídolos mortos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários e não mais terei prazer em aceitar e sentir o aroma das vossas ofertas. Eu pessoalmente devastarei de tal maneira a terra em que habitas, que teu próprio inimigo que sobre estas terras vierem a morar, ficarão assombrados. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações, desembainharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto, e das vossas cidades ruínas. Então a terra acalmará a ira do Eterno durante todos os dias da sua devastação, pelos anos sabáticos que ele não descansou, e enquanto estiveres refugiados na terra dos vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará os seus sábados. Todos os dias da assolação descansará o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus, durante vossa estada sobre ela. E no meio daqueles que dentre vós sobrevivem, farei vir o terror ao seu coração, quando se encontrarem na terra dos seus adversários, amedrontados até mesmo pelo ruído de folhas secas caindo no chão. Fugirão como se fosse diante da espada e cairão ainda que ninguém os estejam perseguindo. Tropeçarão uns nos outros como se estiverem diante da morte, ao fio da espada. Contudo, sem que ninguém esteja atentando contra as vossas vidas, e assim não conseguireis subsistir diante dos vossos inimigos. Perecerei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos por causa das suas próprias malignidades e também por causa dos pecados dos seus pais. E confessarão então os seus pecados, bem como as iniquidades dos seus pais, malignidades cometidas por causa de sua infidelidade para comigo, e ainda mais, por flagrante oposição à minha pessoa. E eu também serei contra eles, e os conduzirei à terra dos seus adversários. Então seu coração incircunciso se humilhará, e farão expiação por todos os seus pecados. Então lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e igualmente me recordarei da terra prometida, e a terra abandonada por eles cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida do povo. Eles, entretanto, deverão expiar a sua iniquidade, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus decretos. Contudo, não será apenas isso, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos,
eu não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, porquanto eu sou Yahvé, seu Deus, o Senhor. Lembrar-me-ei em benefício deles, da aliança confirmada com os seus antepassados, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé. São estes os estatutos, os decretos e as leis que Yahvé estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e todos os filhos de Israel, por intermédio de Moisés. Atos de dedicação ao Senhor. Pessoas. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés as seguintes leis para todos os israelitas. Se alguém quiser cumprir um voto a Yahvé, dedicando-lhe um ser humano, faça-o de acordo com o devido valor. Sendo assim, o valor de um homem entre 20 e 60 anos corresponde a 50 barras de prata. E as mulheres desta mesma faixa etária pagarão 30 barras de prata. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata e as jovens pagarão 10. Se for uma pessoa que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e as meninas pagarão 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 15 barras de prata e às mulheres o valor que corresponde a 10 barras de prata. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia estipulada, ela deverá argumentar com o sacerdote e ele fará a avaliação que será conforme as posses da pessoa que fez o voto. Animais. Se tratando de animais, daqueles que se oferecem a Yahvé, todo animal que se oferece ao Senhor será considerado sagrado. Não poderá ser tocado nem substituído, quer seja o bom pelo mal, quer o mal pelo bom. Caso se substitua um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão santos. Em relação aos animais impuros, que são proibidos como oferta ao Senhor, qualquer que seja, será conduzido ao sacerdote, e este fará a devida avaliação do animal, declarando o bom ou mal, e de acordo com a avaliação tal será o seu preço. No entanto, no caso de se desejar resgatá-lo, acrescentar-se-á a avaliação mais um quinto do seu valor. Casas. Se alguém consagrar a sua casa a Yahvé, o sacerdote fará a avaliação dela, se é de alto ou de baixo preço. Segundo a avaliação do sacerdote, tal será o seu preço. Contudo, se o homem que fez voto da casa desejar resgatá-la, acrescentará a avaliação um quinto do seu preço e ela será dele. Terrenos de lavouras. Se o homem consagrar a Yahvé parte das terras da sua família, a avaliação dele deverá ser feita de acordo com o seu produto na proporção de 600 gramas de prata para cada barril de 60 de semente cevada. Se dedicar sua lavoura a Deus no ano do jubileu, permanecerá esta avaliação. Porém, se é consagrado depois do jubileu, o sacerdote calculará o preço da propriedade de acordo com os anos que ainda restarem para chegar ao seguinte ano da libertação, o jubileu, e o preço avaliado será proporcionalmente reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar um quinto ao preço avaliado e o terreno voltará a ser seu. Todavia, se não resgatar a sua terra, ou se a tiver vendido, seu resgate será proibido. Quando a terra for liberada no jubileu, será sagrada, dedicada ao Senhor, e se tornará propriedade do sacerdote e sua descendência. Se alguém consagrar a Yahvé um campo que adquiriu, mas que não faz parte do patrimônio de seus familiares,
O sacerdote calculará o preço do campo de acordo com o tempo que ainda resta até o ano do jubileu. E aquele que o consagrou pagará a importância no mesmo dia, como propriedade dedicada ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará ao que o vendeu, aquele a que tem a posse do terreno por herança. Todos os valores serão calculados de acordo com o ciclo da santidade, na base de 20 geras, o ciclo ou 12 gramas, o peso padrão do santuário. Resgate dos primogênitos. Ninguém poderá consagrar o primogênito de um animal, visto que já pertence a Yahvé, quer seja cria de vaca, de cabra ou de ovelha. Toda a primeira cria pertence ao Senhor. Todavia, se for um animal considerado impuro, poder-se-á resgatá-lo pelo preço da avaliação, acrescido de 1/5 do seu valor. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Quanto ao que é anátema, contudo, nada do que uma pessoa consagrar a Yahvé, seja ser humano, seja animal, seja terras de sua propriedade, poderá ser vendida ou resgatada. Tudo que for desta forma dedicado ao Senhor é considerado santíssimo. Nenhum ser humano votado ao anátema e à destruição poderá ser resgatado, terá que ser executado. Quanto aos dízimos, todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados a Yahvé. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado mais 1/5 deste valor em todo o dízimo de seus rebanhos, de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. O proprietário não poderá separar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer substituição. Se fizer alguma troca, tanto o animal separado quanto o seu substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que Yahvé ordenou a Moisés no Monte Sinai para todos os filhos dos israelitas. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos aí o livro de Levítico, né? Terceiro livro do Pentateuco, né? São os 5 primeiros da Bíblia. E no próximo vídeo, o próximo livro vai ser o livro de Números. Fiquem todos na paz e até a próxima.